Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inglês Pra Quê? Hoje eu tô num local totalmente diferente, ainda não havia feito uma filmagem para o canal em local aberto, então tem galo cantando, passarinho, tô numa praça no interior de São Paulo e não era esse vídeo para vir ao ar, tá? Não, para subir hoje, então esse vídeo vai subir daqui a pouco porque é uma questão que me aborrece bastante, me incomoda, me deixa bastante triste, que é o conflito envolvendo judeus e palestinos na região de Israel, e nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro vocês têm que entender por que eu resolvi fazer esse vídeo, por que eu considero Israel um local, é uma viagem, é um destino, eu já fui por 2 vezes, é um dos destinos que eu mais aprecio, que eu mais admiro, e eu tenho meus motivos próprios. Um deles é que eu conheci Israel há 8 anos atrás, numa condição bastante delicada, onde um amigo estava com câncer, fomos para conhecer Jerusalém, e infelizmente esse amigo hoje já não está mais entre nós, mas a conversa que tivemos em Jerusalém, as nossas conversas e a fé, o acreditar que ele iria ser curado, que ele iria sair dessa, envolveu diversas reflexões. Nós ficamos 8 dias em Israel nesse primeiro momento. Então ali nós conversávamos de uma possível recuperação e o que faríamos após a recuperação. Então a gente combinava viagens, é um amigo meu de infância, era como se fosse um irmão. Então uma das coisas, e por que eu falo isso no vídeo de hoje, quais seriam as viagens que a gente ia fazer? O que a gente já estava projetando? Quais os locais do mundo que iríamos conhecer? E parte das viagens que eu fiz depois dessa época, parte dessas viagens tem a ver com as nossas conversas em Jerusalém há 8 anos atrás. Então, muitos dos destinos, muitos dos lugares onde eu piso baseado naquela conversa que tivemos em Jerusalém. Então, Jerusalém para mim é muito especial por esse motivo e por um outro motivo que eu também não sei explicar direito profundamente o que me leva a gostar tanto de Jerusalém. Das 3 religiões monoteístas de maior importância em grandeza, e aí nós estamos falando do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, e a forma como a terra é considerada a terra santa, isso já me chama a atenção por si só também, mas o fato de Jesus Cristo ter caminhado pelas terras, pelaquele local, ter feito tudo o que ele fez, e isso é o que eu acredito. Outros acreditam no profeta Muhammad, Maomé, e outros acreditam também numa possibilidade dentro do judaísmo, das manifestações da divindade de Deus e como ele se manifesta ali através do Muro das Lamentações. Temos também o Santo Sepulcro, que está ali envolvido na Jerusalém Antiga, que trata-se de um local onde Jesus, teoricamente, está sepultado. E temos também uma das principais mesquitas do islamismo, que fica ali na praça, onde é o Domo da Rocha atualmente, aquela cúpula dourada. Então, ali para o islamismo é um local de tamanha importância dentro da fé. E esse conflito, por tudo isso, me aborrece muito. Por que não se unirem, se juntarem e aquilo se tornar um território de convívio de todos, ou da manifestação de fé de todos? Então é isso que me aborrece, é isso que me incomoda, era isso que eu gostaria que acontecesse,
mas sabemos que essa não é a realidade, não é assim que vai acontecer, acredito eu, durante um bom tempo. Enfim, no que consiste, então a gente precisa entender o que leva, qual é a origem desse conflito envolvendo palestinos e judeus, envolvendo essa questão territorial pela Jerusalém, em especial pela Jerusalém Oriental. Então, são questões que vão além dos nossos entendimentos, são de extrema profundidade, das quais eu não tenho autoridade para falar. Eu vou comentar por cima o que eu conheço, o que eu entendo, mas sabemos que ali são questões religiosas, bem antigas, questões políticas bastante atuais, que envolvem território, envolvem poder, envolvem interferências de outros países grandes, como Estados Unidos, Rússia, cada um tomando o seu lado, o seu partido, envolve inclusive a intervenção da ONU, que é o que está acontecendo nesse exato momento. E a gente precisa entender que a região a Palestina não existe como um país, não existe o país Palestina. Existe um território palestino, onde parte dele está ali na região da Cisjordânia, a outra parte está envolvendo a faixa de Gaza, aqui perto da região do Egito, divisa de Israel com o Egito. São concentrações de muçulmanos, do islamismo, e temos uma interferência muito forte do Hamas. Então, o Hamas é muito contrário a toda essa ação, a toda essa intervenção de Israel, do Estado de Israel. Israel, em 1967, tomou parte de Jerusalém, que antes era de domínio palestino. Então, Israel pegou esse território, se apropriou do território oficialmente, colocando como Estado de Israel. Aí eu não entro no mérito da questão, não entro no julgamento se é certo ou se é errado, não entro porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar disso. O que me trouxe a falar nesse vídeo de hoje é que, aparentemente, eu fui saber disso ontem, já era de noite, eu fiz até postagens lá no Instagram de quanto isso me aborrece, é que aparentemente, acho que desde sexta ou sábado, estão tendo conflitos seríssimos entre judeus e palestinos, entre a polícia israelense e palestinos. Esses conflitos estão acontecendo ali na região de Jerusalém, da Jerusalém Antiga, então dentro das muralhas da cidade antiga, mas de forma bastante incisiva. Já são muitos os feridos. Ontem eu tive acesso a isso por conta de amizades que eu tenho em Jerusalém, de ambos os lados. Então eu comecei a acompanhar postagens no Instagram. São postagens que são imagens que eu não quero colocar, não vou colocar no vídeo. E aí cabe a cada um, se quiser ir atrás para saber como isso está acontecendo. O Hamas efetuou bombardeios para Jerusalém. Então, alguns mísseis eles foram lançados. O espaço aéreo de Israel é um espaço muito bem protegido, então Israel, acredito, conseguiu interceptar a grande maioria, como faz sempre, desses mísseis, desses foguetes. Mas o que me chama a atenção é que ontem, enquanto eu estava vendo isso e acompanhando alguns pronunciamentos que estavam acontecendo por lá, pelo mundo, sendo traduzidos simultaneamente por brasileiros, por gente que mora lá, a BBC também estava mostrando Israel, o poder bélico de Israel, o alto comando das Forças Armadas israelenses, eles já estavam se mexendo, já estavam dentro do seu planejamento, revidar os ataques. Então, possivelmente, eu fui dormir lá pela meia-noite, 1h, eu não sei o que aconteceu durante a madrugada, mas era claro, era nítido, Israel iria contra-atacar, e sabemos que Israel é muito forte quando comparado à região palestina em poder bélico,
mas é uma diferença gritante em poder, em força. Parece que já haviam acontecido bombardeios, já existiam mortos, crianças, como sempre, estão envolvidas. É um território palestino, tem a influência forte do Hamas, mas a maioria é população, a maioria é gente normal, que não está vinculado a grupo extremista nenhum. Então, é quem sofre, é quem vai sofrer. Então me incomodou bastante, não dormi direito, aí eu resolvi fazer esse vídeo. E estive em Israel há 1 ano atrás, eu passei lá quase 20 dias, eu acabei conhecendo Israel todo, eu resolvi que eu iria conhecer os outros locais, principalmente no norte de Israel, na região da Galileia, Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Porto de Haifa. Então eu fui conhecer a outra parte que eu não conhecia de Israel. Depois eu retornei para Tel Aviv, fiquei em Tel Aviv uns dias, depois na região de Jerusalém mais uns dias, e desci pelo sul e atravessei a fronteira para a Jordânia de forma terrestre. Então estive lá recentemente, isso tem 1 ano, é uma região que eu gosto muito, é uma região que me encanta, que me atrai, e eu sei que eu vou voltar lá diversas vezes ainda. Isso tudo me deixa bastante triste, como qualquer conflito envolvendo essas questões e onde a violência chegue a esse extremo. Tudo isso me incomoda. Mas ali me incomoda bastante por ser uma coisa que não para, não tem fim. Então esse conflito não tem fim. Esse conflito territorial envolvendo palestinos, territorial e político, envolvendo palestinos, envolvendo judeus, é complicado dizer quando a gente não sofreu ou não passou por aquilo, quando não tivemos nenhum familiar envolvido em guerra. São conflitos que envolvem baixas, envolvem mortes. Então a gente não sabe, eu não sei a fundo o que de certa forma Israel, quando domina uma parte palestina, como eles se manifestam. Eu sei que passaportes, antes era passaporte de pessoas, de palestinos, tinha como a nacionalidade palestina, e de um tempo para cá esses passaportes estão sendo substituídos, vindo com a nacionalidade jordaniana. Isso incomoda os palestinos, trocar a nacionalidade deles, incomoda a polícia, a guarda de Israel, as intervenções num território que teoricamente é deles, ou na prática é deles, ou durante muitos anos foi deles. Israel vai vai dominando, vai juntando essas partes no seu território. Então é uma questão bastante complicada. E aí temos as questões das diferenças religiosas, onde os judeus envolvem a sexta-feira, aí tem a questão da aula, do conteúdo que é dado na aula no território de Israel, onde temos onde temos bastante alunos do muçulmano, e aí a escola envolve questão religiosa, a escola envolve questão territorial, e parte dessas crianças não concordam porque conhecem a história, tem influência dos pais, são idiomas falados diferentes. Então temos o árabe sendo falado de um lado, pessoas que não se falam, pessoas que têm comércio do lado, principalmente ali na região de Jerusalém. E nesse momento o governo, o primeiro-ministro de Israel, ele quer anexar parte de Jerusalém Oriental, que é de predominância muçulmana na habitação. O que deu origem a esse conflito que acontece nesse momento, agora, é que Israel quer desapropriar essa terra, tirar os palestinos dela e conduzir esses palestinos para uma outra região, e que essa região seja habitada por judeus. É claro que os palestinos que estão lá há anos não vão concordar com isso. Está tendo uma resistência muito forte, uma resistência que gera um conflito, com influência do Hamas, que já envolve bombardeios e muita confusão na mesquita da Cúpula Dourada, do Domo da Rocha.
Inclusive eu vi imagens ontem que dentro da mesquita, durante a cerimônia religiosa deles, teve bombardeio, teve uso de bombas, polícia do lado de fora, muçulmanos do lado de dentro da mesquita e estourando as coisas dentro da mesquita, uma região muito sagrada para o islamismo, aliás, muito sagrada para todas essas religiões. É um ponto que é questionado na Bíblia, então aconteceram fatos bíblicos ali naquele local que envolvem todas essas religiões monoteístas. E o cenário é esse no momento, é uma questão territorial, de desapropriação, de reintegração de posse, onde um lado não concorda com o que está acontecendo, e esse não concordar vai contra as determinações do governo israelense, que está agindo está impondo a força, quer esse local. Envolve manifestação da ONU, então a ONU ia se pronunciar, os Estados Unidos teve uma interferência, pediu para a ONU segurar esse pronunciamento ou essa carta de resposta, porque a ONU é contrária a todo o movimento do primeiro-ministro de Israel. Meio que um parecer da ONU é que o povo palestino tem a prioridade, ocupa essa terra há muito tempo, mas tem também a interferência americana. Então, o conflito é complicado, a questão é complicada, o início de todo esse conflito, sabemos que vem da questão bíblica, vem das escrituras sagradas, e seria tão bom se pudesse conviver, todos utilizarem esse território que é sagrado. Então, por que não todos nós, ou eles, e muçulmanos, judeus, cristãos, todos fazerem uso desse local, cada um com a sua manifestação de fé, cada um na sua partezinha, mas é uma questão que eu não posso também falar, porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento de causa, eu não vivencio aquilo, eu não passei por nada ali de questão profunda envolvendo familiar, envolvendo a minha origem. Então, nós não temos muito o que falar, o que prometer, mas é uma questão que me aborrece muito, é uma questão que vale a pena a gente, sei lá, torcer para que tudo acabe o mais rápido possível, da melhor forma possível, que esses bombardeios israelenses não aconteçam, porque vai morrer muita gente, que o Hamas encerre essas ações de bombardeio, que a coisa aconteça, essa negociação aconteça dentro da política e através de reuniões em uma mesa onde essas autoridades, esses líderes religiosos e líderes do governo se entendam da forma menos danosa possível e coloque logo um ponto final, pelo menos nessa questão de desapropriar, de tirar esse pessoal dessa localização, dessas moradias, talvez que deixe isso para lá, ou que se resolva da melhor forma. E porque é triste, quem conhece Israel e quem já teve a experiência, e aí eu vou falar de experiência própria, de sair do território onde o governo de Israel cuida e entra num território palestino, é gritante. Então, dentro do território israelense, a gente tem tecnologia, a gente tem tudo de melhor acontecendo. E você passa uma fronteira para a Palestina, é muita diferença, de estrutura, de tudo. Então, é gritante a diferença. E poderia muita gente ser beneficiado com isso, com a tecnologia de Israel, com toda a força que Israel tem. Mas não, fica essa questão política, essa questão religiosa, esse conflito que sempre existiu, desde sempre, que eu não gostaria que continuasse acontecendo, existindo. Esse é meu posicionamento. É claro que a gente tem que respeitar ambos os lados, as tomadas de decisões, é um entendimento muito profundo. Então eu nem me arrisco a falar. Então eu uso esse vídeo de hoje para pedir que cada um de vocês que estão do outro lado, vamos torcer para isso acabar o mais rápido possível. A coisa está bastante séria por lá.
E as últimas informações não são nada agradáveis. E se Israel decidir usar sua força, a destruição ela é muito grande e vamos ter influência no mundo inteiro disso. Grandes lideranças, grandes governos, grandes países se envolvendo nisso. Isso não é legal, isso não é saudável. Isso abala muita coisa e reflete no mundo inteiro. Então vamos torcer por dias melhores. Vamos torcer para essa questão ser resolvida o mais rápido possível, pelo menos essa pontual do assentamento palestino, que se resolvam, porque isso está acontecendo dentro da cidade de Jerusalém, dentro da Terra Sagrada, dentro dos muros internos, então dentro, muito no pátio de uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos. É triste. Algumas coisas eu vou colocar imagem nesse vídeo, mais para vocês entenderem desses locais que eu venho mencionando. Mas é isso no vídeo de hoje. Um vídeo novo, o dia acabou de amanhecer. Eu vim aqui numa praça onde dava para falar, tinha uma iluminação. E é isso, vamos torcer. Um grande abraço a todos e obrigado. Valeu!